Graça e paz. Chegamos para mais um momento de palavra de fé ao seu coração e quero desejar que você esteja na mais perfeita bênção do Senhor. Bom, quero trazer uma palavra hoje que está aqui em Marcos capítulo 2, verso 15 a 17. Que diz assim: E aconteceu que, estando ele à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com ele, com Jesus, e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com os seus discípulos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido, lhe disse: Os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. E esse tema que eu quero passar agora é um tema importante, que é amigo de pecadores, sabe? E nesse ponto de partida, eu quero compartilhar com vocês, é de que, às vezes, muitas das vezes nós temos amigos e muitos amigos. Mas no momento que nós mais precisamos destes amigos, você não tem. Mas eu não quero falar sobre esse particular. E uma causa muito rara é termos um amigo leal. É muito raro termos um amigo leal, né? Muitos nos apresentam como amigo quando precisam de nós. Não é verdade? Mas Jesus é bem diferente, porque ele não precisa de nós e mesmo assim é nosso amigo. Ele chegou ao ponto de falar, em certa ocasião, disse aos discípulos o seguinte: olha, eu não vou chamar vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz pelo seu Senhor, mas eu vou chamar de amigo, porque vocês são meus amigos. Escutou? Jesus foi o que falou isso, que nós seríamos os seus amigos. E nessa questão toda, né, muitos pecadores acabaram seguindo Jesus em grandes números. E isso conturbou a mente dos fariseus, dos sacerdotes, daquela turminha do cri-cri, né? Guarda essa palavra aí. E aí, muitos acabaram a começar a ter esse ponto de partida de que Jesus se misturava com pessoas, comia com pecadores. Enfim, Jesus sempre estava no grupo dos plebeus e não da elite. E isso acabou gerando aos irmãos, aos saduceus, fariseus, aos religiosos, esse grande problema. Mas Jesus, ele é um amigo verdadeiro. E Jesus, ele não olha para a sua situação. Jesus não olha o assunto que te está incomodando. Ele olha para o seu interior e conhece. Eu estava aqui agora preparando uma mensagem aqui, que eu estou preparando para quando nós tivermos nova oportunidade. E quem sabe vou gravar ele algum dia, estamos ainda elaborando, a respeito de um fato interessante, que Jesus estava na praia do mar de Tiberíades. E de repente lá ele tem uma multidão, ele alimentou aquela multidão e tal, o discurso para lá, e tudo muito bem, muita glória, muito louvor, muita comida, muita sobra. Mas de repente Jesus olha para os discípulos, entrou no barco, mandou os discípulos entrar no barco, entram no barco e passamos para o outro lado. Os discípulos não entenderam, porque ele estava na Galileia, no reduto, né, onde estava a maior população, que Jesus estava aglomerando pecadores, pessoas que vinham assistir, intelectos, né, ali as suas palestras. Mas de repente Jesus chega assim e fala assim: agora nós vamos para o outro lado. Gente, o que ele vai fazer lá foi o que passou na cabeça dos discípulos. Lá é região dos Gadarenos, é Tiro de Sidom, é inimigo da gente, não gosta de nós. O que ele vai fazer lá? O que levou Jesus a deixar aquela quantidade de pessoas que estava, aquela plateia enorme, né, ali,
para ir a Tiro de Sidom. Interessante que quando ele chega em Tiro de Sidom e que ele põe o pé na praia, a Bíblia relata que lá no meio dos túmulos um homem que não podia ser preso por cadeia, por corrente, prisões nenhuma conseguia aguentar ele, ninguém conseguia conter o homem, mas ele veio automaticamente, aleluia, e chegou diante de Jesus, prostrou e o adorou. Bom, escute aqui, o que levou Jesus a deixar uma multidão do outro lado e ir a Tiro de Sidom em busca de um homem? O que tinha esse homem de tão especial? O que tinha esse homem de tão importante para que Jesus pudesse deixar toda aquela aglomeração de gente lá e ir buscar este homem? Entenda-se que no momento em que Jesus liberta aquele homem e que o homem se sente liberto, que se sente puro, que se sente curado, que se sente salvo, que se sente agora gente, quando Jesus entra no barco, ele também quer ir. Jesus fala assim, não, peraí, você não vai com a gente não. O homem poderia ficar frustrado, poxa Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Não. Vai para a tua casa, para os teus, e lá você vai contar para eles o que aconteceu com você e quão grandes coisas fez o Senhor na sua vida. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Aquele barco era como se fosse uma escola de profeta. O barco era para ter aprendizado. O barco era onde ele ensinava os discípulos, botou eles em certas situações. Lembra quando na tempestade, que está logo aqui adiante no capítulo 4 de Marcos, e que ele está lá e de repente ele diz assim, acalma a tempestade, ele acalma o vento, e os discípulos, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O que ele está dizendo ali? Ele está passando para o discípulo um aprendizado. Era para pegar o endemoniado gadareno e colocar no barco também para aprender. Mas Jesus já viu naquele homem um missionário pronto, que não precisava mais ser discipulado, que não precisava mais de aprendizado, porque a experiência de vida daquele homem já o deixara pronta. E ele fica em Tiro de Sidom, um amigo de pecadores. Jesus deixou lá, como a parábola que fala que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi em busca da 100ª ovelha. Jesus deixou a multidão na praia e foi em busca daquele homem, daquele missionário. Narra a palavra de Deus que tempo depois Jesus retorna a Tiro de Sidom e lá ele faz a segunda multiplicação de pães. Outrora foram 3.000 e lá ele alimenta 4.000 pessoas, fora homens, fora mulheres e crianças. Escute, o trabalho de um homem que estava desprezado pela sociedade, abandonado pelos seus parentes, abandonado pelos seus amigos, abandonado pela sociedade, que todo mundo olhava como uma ameaça, e agora é um missionário pregando a palavra nas regiões de Tiro de Sidom. Um amigo de pecadores. É este Jesus que eu quero te oferecer. É este Jesus que eu quero passar para que ele entre na sua casa, na sua vida. Sabe, Jesus é o companheiro de todas as horas. No momento que todo mundo te abandona, Jesus não. No momento que todo mundo te vira as costas, Jesus não. No momento que todo mundo aponta o dedo, Jesus abre os braços. No momento que todo mundo, sabe, te crucifica, Jesus te pega no colo. Esse amigo verdadeiro. Como diz aquele louvor da harpa cristã, Cristo Jesus é o fiel amigo. E eu quero falar para você que Jesus, os pecadores seguem a Jesus em grande número. E Jesus é o companheiro de todas as horas. E Jesus chama os pecadores a ele. Ele podia ficar lá em Tiberiade com a multidão na praia, porque todo mundo, é o que todo mundo quer, né? Não é isso que todo mundo quer? Estar num lugar de destaque no meio da multidão? Mas Jesus deixou a multidão na praia e foi em busca, aleluia, de alguém que estava lá do outro lado.
Os discípulos não entenderam. E é que talvez, às vezes, muitos dentro das igrejas não entendem o projeto missionário. Por que faz isso? Para que isso? Por que essas coisas? Jesus é amigo de pecadores. Jesus deixou na praia de Tiberiade mais de 3.000 pessoas e foi a Tiro de Sidom em busca de um. De la subneva subcomanai. De um. Só um. Só aquele um que estava jogado lá. Ele não estava morto, mas estava no meio dos túmulos. Então, se não tiver morto, ainda tem solução. E mesmo que esteja morto, acontece como Lázaro. Estava morto, mas Jesus gritou pelo nome e disse, vem para fora, e Lázaro veio. Já esse lá, Jesus nem precisou gritar. A glória que irradia, Le Monde Fúrias, que emana de Jesus, saiu e foi buscar o homem lá. E ele veio, prostrou-se e o adorou, dizendo, que tens tu conosco, filho do homem, vieste nos atormentantes do templo. E Jesus disse, sai dele, libertou o homem e deixou em Tiro de Sidom um amigo verdadeiro, um profeta, um missionário. Creia, querido, creia, querida, que talvez você não entenda o porquê do ir. Você quer ficar no reduto de Tiberiade, mas Jesus quer que você atravesse o mar e vá em busca de um que fará a diferença aonde você não pode estar. Pense nisso. Jesus, um amigo de pecadores. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E esta é a minha palavra de fé para você, em nome de Jesus.